E depois das estrelas da bola e do surf, as estrelas, Miguel Gonçalves, bom dia. Vamos lá então olhar aqui para a última fronteira, vermos aqui novidades do mundo do espaço e das galáxias. Antes de mais, aqui esta ideia que habitualmente nos esquecemos. Temos a Terra a girar à volta do Sol, os planetas, dentro de uma galáxia que também gira ela própria, não é? Também se movimenta. Às vezes perdemos essa noção de facto que o universo é tão grande, que estamos incluídos sempre num pacote que se movimenta. Não é? É verdade, nós estamos aqui sentadinhos, quietinhos, dentro deste estúdio, com ar-condicionado mais ou menos regulado, pegando um bocado na conversa anterior, mas não temos, obviamente não temos a noção que o nosso Sol gira à volta do centro da Via Láctea, a Terra obviamente gira à volta do Sol e, portanto, também faz esse movimento, e aqui, nesta zona da Via Láctea, imagina tu que o Sol gira a velocidade estonteante de cerca de 210 km por segundo. E estamos numa galáxia espiral, como estas que nós estamos a ver nas imagens. E nós conhecemos vários tipos de galáxias. Olha, galáxias espirais, irregulares, elípticas, todas elas contam-nos histórias diferentes, de épocas diferentes da evolução das galáxias. E o estudo que foi apresentado esta semana conta-nos um bocadinho mais sobre estas meninas que nós estamos a ver, que são super espirais. Galáxias espirais gigantescas. Para teres uma ideia, nós conhecemos apenas perto de 100 galáxias deste tamanho e vamos então falar do tamanho. Nós, quando olhamos para a Via Láctea, nós sabemos que o seu diâmetro aproximado é de cerca de 100 mil anos-luz, ou seja, de uma ponta à outra, a luz demora 100 mil anos a percorrer a nossa galáxia espiral. Estas super espirais têm, em média, diâmetros de 450 mil anos-luz e o mais interessante em tudo isto, e é o que diz o estudo desta semana, é que elas rodam muito rapidamente sobre si próprias, muito mais do que aquilo que nós estávamos à espera com os modelos que conhecemos. E, portanto, se eu disse há bocado que o Sol gira à volta do centro da Via Láctea a 210 km por segundo, o que nós encontramos nestas super espirais, em zonas também próximas, como está o Sol da Via Láctea, é velocidades da ordem dos 570 km por segundo. Portanto, a pergunta que se coloca é, o que é que se passa aqui? Para ainda por cima temos sistemas muito maiores, galáxias muito maiores, com superrotações. Pois, então entra aqui um ator inacreditável chamado matéria escura. Nós sabemos que as galáxias vivem rodeadas de halos autenticamente fantasmagóricos de chamado matéria escura, que é um dos componentes do universo. Tem cerca de 20 e pouco % do universo é constituído por matéria escura. E tu, certamente, vais-me fazer aquela pergunta, o que é matéria escura? E eu vou-te dizer com total sinceridade que os cientistas ainda hoje não sabem o que é matéria escura. Mas essa matéria escura provavelmente explica por que razão é que nós temos, por exemplo, velocidades de rotação de estrelas longe do centro das galáxias, que é maior que aquilo que é esperado. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando do centro das galáxias para as regiões mais exteriores, a velocidade vai crescendo, a velocidade de rotação dessas estrelas. Mas, e já sabemos isso há várias décadas, não é isso que acontece. Nós encontramos velocidades teoricamente no exterior... seria isso, estamos habituados a conhecer os nossos redemoinhos. Precisamente. Até, nós conhecemos velocidade de estrelas em regiões mais exteriores que é mais elevado do que aquilo que pensávamos. E o que diz a teoria, ou o que dizem os estudos, os modelos, é que provavelmente a matéria escura tem uma importância fundamental em tudo isso. Ora, o que diz agora este estudo é o seguinte. Então vamos pegar exatamente nesse modelo, isto dizer o seguinte. Para termos super espirais que rodam super rapidamente, então, muito provavelmente, estas galáxias estão envoltas em super halos de matéria escura. Portanto, são matéria escura, são halos de matéria escura, para teres uma pequena ideia, que podem até atingir cerca de 40 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Atenção que é bilhões na notação europeia. Seria uma espécie de lubrificante. Inacreditável. Inacreditável de matéria escura. Portanto, tem que haver mesmo halos gigantescos de matéria escura a rodear estas galáxias para termos estas superrotações. Mas este estudo também diz outra coisa muito curiosa. É que estas supergaláxias não têm tanta formação estelar, não crescem, não nascem tantas estrelas lá como era esperado para supergaláxias. E este estudo aponta também precisamente a matéria escura. Será que a matéria escura, de certa forma, inibe a formação de estrelas nestas supergaláxias? Porque nós sabemos que as galáxias nascem de nuvens frias. As nuvens têm que estar frias para colapsarem, para dar origem às estrelas. E o que diz este estudo é que, se calhar, a matéria escura faz com que esse gás não arrefeça o suficiente. Ou então, elas rodam tão rapidamente sobre si próprias que impedem a
o colapso dessas nuvens. E, portanto, são novidades sobre supergaláxias. E, olha, ainda sobre galáxias, e vimos há bocado uma animação, foi também conhecido esta semana um estudo que aponta para uns borrõezinhos de luz que foram detectados pelo telescópio ALMA, pelo conjunto de radiotelescópios ALMA, e que, de acordo com este estudo, aponta para eis o conjunto de radiotelescópios da ALMA, aponta para as galáxias primordiais gigantescas que nós estávamos à espera de encontrar precisamente no universo ancestral. É um estudo polémico, diga-se, porque diz que provavelmente é o primeiro de muitas galáxias deste tipo que ainda vamos encontrar, mas o que outros cientistas dizem é que esta pode não ser uma interpretação correta, porque este tipo de borrões de luz, digamos assim, já foram detectados noutras observações, mas os cientistas desvalorizaram ou não acham que possa ser precisamente estas primeiras galáxias. Mas o mais importante deste estudo é o seguinte: é mostrar que o ALMA, o conjunto de radiotelescópios do ALMA, está a conseguir identificar outros pontos de luz que, por exemplo, um telescópio espacial como o Hubble ainda não consegue lá chegar. E, portanto, o que este estudo diz é que vamos todos esperar pelo sucessor do Hubble, o famoso James Webb, para ver se temos mais novidades. Mas olha, enquanto não, há outro tipo de telescópios, e há um extraordinário, que é o SOFIA, que vai a bordo de um avião, não é? Aquilo é só feito de vez em quando, num Boeing 747, e que consegue captar também imagens extraordinárias, e isto requer uma sofisticação incrível. E agora sei que a partir desses dados foi inclusivamente detectada a colisão entre exoplanetas. É verdade, tudo nesta história é belo, deixa-me dizer-te assim, tudo nesta história é belo, porque olha, começa há uma década, aproximadamente, quando um outro telescópio, o telescópio espacial Spitzer, olhou para este conjunto de duas estrelas, é um sistema duplo de estrelas, que está a cerca de 300... Este é o SOFIA, avião do SOFIA, que é um telescópio extraordinário, já lá vamos, mas o Spitzer há uma década olhou para este conjunto de estrelas duplas, que está a 300 anos-luz de distância da Terra, e reparou o quê? Reparou um brilhozinho no infravermelho. Os astrónomos, quando veem brilhos infravermelhos, ainda por cima à volta de estrelas, apontam logo para uma coisa: isto é poeira. E isto é poeira quente para brilhar no infravermelho. Agora, uma década depois, este telescópio absolutamente notável, que eu sei que eu e tu somos fãs, o telescópio espacial SOFIA, que é da NASA e da Agência Espacial Alemã, e que é um telescópio também de infravermelho óptico, que está a bordo de um 747, como estamos a ver, voltou a olhar para este sistema de duas estrelas. E voltou a encontrar esse brilho, mas ainda mais quente. Para complementar esta história, é preciso dizer que estas duas estrelas têm aproximadamente 1.000 milhões de anos. Ora, nós sabemos que quando os sistemas planetários são novos, quando falamos novos são alguns milhões de anos, é normal nós encontrarmos poeira quente à sua volta. Porque essa poeira quente dá origem depois à formação de planetas. O que nós não estamos propriamente à espera de encontrar é poeira quente em estrelas com 1.000 milhões de anos. E, portanto, a interpretação que os cientistas fazem é precisamente para esta ilustração que nós estamos a ver. É que, mesmo passado 1.000 milhões de anos, provavelmente o que se assistiu à volta dessas estrelas foi a colisão de planetas, de exoplanetas. Isto tem tudo de extraordinário, Daniel, por uma razão simples. Nós, no nosso sistema solar, não temos registro deste tipo de colisões, ainda por cima em dois corpos de grande massa, como é o caso de planetas, nos 1.000 milhões, 2.000 milhões de anos depois da formação do nosso Sol. Não temos notícias disso. E, portanto, esta é uma notícia curiosa porque estamos a olhar para um outro sistema planetário para ver algo que nós não encontramos no nosso, mas que nos fornece dicas muito precisas sobre o que está ali a acontecer. É que a quantidade de matéria ali é muitíssimo elevada e, portanto, só mesmo 2 planetas em choque é que pode dar origem a isso. Ora, nós sabemos que algo colidiu com a Terra há cerca de, ou menos, pelo menos suspeitamos, há cerca de 4,3 mil milhões de anos. Quem foi? Terá sido também um planeta, se calhar do tamanho de Marte, que colidiu com a Terra e que deu origem à nossa Lua. Portanto, será que aqui o que nós estamos a ver também é um bocadinho do retrato do que foi a história do Sistema Solar há muitos, muitos anos? Bom, mas aqui é muito mais gigantesco. São 2 planetas e tudo nesta história é belíssimo. Olha, e para terminarmos, imagens belíssimas também e um assunto interessante é que, de facto, os supercomputadores, megacomputadores, agora estão a ajudar, de facto, também a fazer estes cálculos sempre muito complexos. Sim, na semana em que soubemos que a Google, e é um pormenor que não é dito na comunicação social, a Google e a NASA e o National Oak Ridge Laboratório anunciaram
um primeiro cálculo notável de um computador quântico, eu chamo a atenção também para esta semana, foi feita uma simulação com este que é atualmente o maior supercomputador do mundo, que é o Summit, e em que foram processadas 400 gigabytes de dados por segundo, e isto corresponde mais ou menos a processar cerca de 1.600 horas de vídeos de YouTube a cada segundo. Esta simulação foi uma simulação sobre aquilo que foi o primeiro tempo do universo. E porquê é que nós trazemos aqui? Porque esta simulação faz parte de um conjunto de testes que estão a ser feitos para aquele que será um mega projeto científico e tecnológico, de que Portugal é membro fundador, que é o SKA, Square Kilometre Array. E ainda por cima, Portugal, que está neste projeto e que vai ter uma grande responsabilidade na análise e gestão destes dados, está também envolvido nisto e é um projeto notável, que é liderado em Portugal pelo Instituto de Telecomunicações e que ainda tem a Faculdade de Ciências do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora e o Politécnico de Beja. E, portanto, esta é a simulação do supercomputador em relação aos computadores quânticos. Que onde chegar? Onde chegar, se calhar, Aos daqui a 10 poucos e anos. poucos, que vão mudar completamente este paradigma da computação. Muito bem, Miguel, obrigado. Bom domingo. É assim também que chegamos ao final deste Bom Dia Portugal. Vamos fazer um intervalo e voltamos já com mais notícias. Até já.